A gente que lidou com a polêmica do corte das árvores em relação à realização da Stock Car aqui em Belo Horizonte, né? Evento que vai acontecer em agosto. E a gente falou muito sobre essa questão do corte das espécimes aqui em Belo Horizonte. Para fazer a ciclovia, gente, que já é outra questão polêmica, como eu disse, é claro que precisa considerar as árvores que estão plantadas na Avenida Afonso Pena. Isso, para mim, parece muito óbvio. Se a gente vai ter um projeto de intervenção que vai construir ali uma ciclovia e tem árvores plantadas naquele trajeto que precisarão ser removidas, é claro que a gente precisa falar sobre elas, sobre, né, fazer um mapeamento e principalmente ter transparência com a população, porque a cidade é de todos. Sim. Então, como é que vai ser isso? Quantas espécimes são, né? Como é que vai ser o replantio? Como é que está esse projeto? E aí a gente entra mais uma vez naquela velha história do corte das árvores, se essa compensação realmente será feita e fiscalizada. E a gente também entra na polêmica, claro, da própria implantação da ciclovia, que tem dado o que falar. Grupos de ciclistas que se organizaram, que são, claro, a favor da implementação, mas muita gente que acredita que essa não é a solução de momento para BH quando a gente fala em mobilidade urbana. Muita gente que acredita que isso vai, inclusive, piorar o trânsito ali na principal avenida da cidade, né, Afonso Pena. Eu, Eric, fico com aquela situação. Eu acho que ciclovias são sempre muito bem-vindas, mas a gente precisa entender o momento. E em uma cidade com tantos desafios para a locomoção, a gente primeiro tem que pensar na quantidade de pessoas afetadas. Sim. Se a ciclovia vai reduzir o espaço para os carros particulares em uma cidade onde o transporte público não funciona bem, talvez a gente esteja dando um tiro no pé. Porque a Concordo. gente vai afetar ali a vida do cidadão que precisa do carro para ir trabalhar. Imagina se todo mundo que se desloca de carro resolvesse pegar o transporte público. Não vai dar conta, o transporte não dá conta hoje do que ele já tem. Verdade. Da demanda que ele já tem. E aí, será que Belo Horizonte tem tantos ciclistas assim, ou tem uma cultura de ir para o trabalho, né, com a bicicleta, para que seja justificada a implantação da ciclovia neste momento ali naquele local? Eu acho que isso parte muito primeiro da gente resolver o problema do transporte público para depois a gente pensar nessas opções aí de outros modais de transporte. Concordo, Carol. E assim, como você falou, né? Não dá pra gente excluir uma situação pra gente impor outra, né? Não dá pra gente falar assim, vamos tirar uma via de veículos, né, particulares, ou vamos tirar parte da via do MOVE, por exemplo. Tô dando, são sugestões. E para a gente poder implantar a ciclovia. Já vivemos até aqui sem a ciclovia. O que custa a gente pensar um pouco mais, planejar um pouco melhor e, claro, nos moldarmos aqui para esse corredor verde, né, que é necessário para a cidade. A gente está falando de chuva, escoamento de água, a gente precisa ter esse espaço para a gente conviver com mais, como é que se diz? Com contato maior com a natureza, que a gente já vê uma cidade tão cinza. E Belo Horizonte é uma cidade bastante arborizada e tem que ser considerado isso também. Eu acho que não tem que ir lá e cortar as árvores e também não tem que tirar um espaço. Eu acho que dá para ter um estudo melhor, não precisa ser para ontem. Começamos a ciclovia, ela tem que ficar pronta para ontem. Não, a gente pode esperar um pouco mais para a gente chegar num resultado que seja bom para todo mundo, principalmente para aqueles que vão utilizar e aqueles que vivem ali no entorno também, né, Carol? Tá, e obras já começaram, gente, por isso a gente fala da paralisação imediata, começaram lá pela Praça da Bandeira e estão descendo aí em direção ao centro. Qual é a sua opinião sobre isso? Agora, além da própria polêmica da implementação da ciclovia, a gente tem a questão das árvores.